Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Estou lendo um livro muito interessante, que é um livro de Ian Kershaw, que é uma biografia do Hitler, tá? E vocês sabem que eu sempre fui curioso sobre a vida de alguns líderes, algumas pessoas. Esse vídeo, então, eu vou bater um papo com vocês sobre algumas coisas que realmente me deixaram bastante curioso. A personalidade desse camarada que levou o mundo para um desastre, né? Levou aí a... E vocês sabem a história dele, eu não preciso ficar dizendo. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar a vocês que existe um site chamado ajashop.com.br. Esse site é o meu site onde eu divulgo meus trabalhos, onde eu divulgo os meus cursos e divulgo também a parte de prestação de serviços de autoconhecimento, como mapa astral, e até mesmo uma consultoria holística, onde você pode tirar suas dúvidas pessoalmente comigo em um hangout particular com 1 hora de duração. Além disso, temos diversos produtos para a área de ocultismo. Eu tenho incensos, eu tenho porta-incensos, eu tenho uma série de produtos que podem aí também te ajudar nos seus rituais. Dê uma olhadinha lá, dê uma pesquisadinha lá, ajashop.com.br. Segundo Ian Kershaw, esse autor desse livro muito bacana, que eu estou lendo, desculpa gente, eu fiz um roteiro, tá? Porque para fazer vídeo tem que fazer roteiro, senão vai ficar tudo bagunçado, tudo atrapalhado. Então eu vou ficar lendo algumas coisinhas aqui que eu escrevi, tá bom? O Ian Kershaw, ele era um especialista na personalidade de Adolf Hitler. Então ele falava o seguinte, algumas das características de Adolf Hitler é que ele tinha grande habilidade dialética, sabia explorar implacavelmente a fraqueza dos inimigos, tinha mente afiada e uma memória sensacional. Mas ele era um autodidata sem nenhuma sofisticação. Ele não tinha experiência de governo e ele era considerado assim, inclusive pelos próprios amigos dele, como um esquisitão. Ele governou a Alemanha de 1933 a 1945. Até ele se tornar realmente chanceler, ele levou 8 anos. Ele tinha uma personalidade interessante, ele gostava de filmes escapistas, caminhava aí diariamente até a sua casa de chá no Berghof, quando ele estava lá na Bavária, né, que era o seu local preferido. A vida pessoal de Hitler, segundo Ian Merker, Hitler era uma não pessoa, ele não tinha uma vida pessoal, ele não tinha uma vida particular. Ele tinha a Eva Braun, mas era só para satisfazer aí as suas necessidades sexuais. E até isso é polêmica, né? Até a história da sexualidade de Hitler gera polêmica, que as pessoas disseram que ele não tinha sexualidade e outras disseram que ele era um cara normal, que tinha aí a sua sexualidade normal. Bom, aí, gente, vai aí do entendimento de vocês e também do entendimento do autor, né? Cada autor, embora sejam autores sérios, acadêmicos e tal, eles também têm a sua convicção pessoal da personalidade. Então, a vida pessoal de Hitler era inexistente, ele sempre foi o Führer, não existia Adolf Hitler, ele sempre foi o Führer. Eva Braun, ela era um acessório, ela era um escape. Apenas isso. E segundo Ian Kershaw, o autor desse livro, Hitler se suicidou porque não tinha mais laços a não ser o seu ego. Se não existisse ego, não precisaria existir vida. Na análise que esse autor faz de Hitler. Ou seja, como ele não tinha uma outra vida, ele não tinha um alter ego, ele era o Führer. Então, para ele, se o Reich não existia, não precisaria existir o Führer. Então, ele se suicidaria tranquilamente. Então essa é a opinião de Ian Kershaw, que eu acho uma opinião interessante, né? Se vocês virem meu vídeo anterior aí, que eu falo Hitler se suicidou ou não, o link está aqui, eu fico tecendo algumas considerações sobre o fato de Hitler ter se suicidado ou fugido para a Argentina. Uma coisa interessante é o sobrenome Hitler.
Na realidade, o sobrenome Hitler foi trocado pelo pai dele, Alois Hitler, que chamava Schicklgruber. O pai dele era um funcionário da alfândega, um funcionário público super pomposo, e que tinha esse sobrenome Schicklgruber, que ele achou um sobrenome um pouco grosseiro, e ele então mudou para Hitler. Inclusive existe uma declaração de Hitler no próprio Mein Kampf, né, que diz que a única coisa boa que o pai dele fez foi trocar o sobrenome. Porque você imagina alguém falando Heil Schicklgruber, ficaria um negócio meio complicado. Uma outra coisa bastante interessante da personalidade de Hitler é que Hitler ele era filho de primos de segundo grau. Uma coisa interessante, né? Essa coisa de casamento em família. E uma das paixões dele, a gente vai ver mais tarde, ele era apaixonado pela sua sobrinha. Então existia essa coisa de, né, casamento entre membros da família, embora primos aí de segundo grau. E como filho de um casamento consanguíneo, quase consanguíneo, poderia ser a explicação para algumas características de Hitler. E alguns autores falam bastante dessa característica do casamento consanguíneo. Hitler teve diversos irmãos que foram mortos, 2 mortos de difteria, 1 morto no parto. Sobrou apenas uma irmã. E uma coisa interessante que a gente foi falar é o seguinte, a mãe de Hitler morreu de câncer de mama. E o médico da mãe do Hitler era um médico judeu, chamava-se Eduard Bloch. Segundo os seus professores, durante a sua vida escolar, os resultados escolares de Hitler eram de ruim a medíocre. Sua personalidade era dominador, arrogante, ressentido, emburrado, teimoso e sem propósito. E é uma característica que ficou durante toda a juventude de Hitler. E em 1903 morre Alois, seu pai. Hitler também gostava de Wagner. Ele tinha um gosto por Wagner quase que religioso, né? Talvez pelas histórias, né, que contam das fábulas da mitologia nórdica de Wagner. Hitler, durante toda a sua juventude, viveu uma vida de ócio, viveu uma vida de fantasias. Ele, sexualmente, ele tinha ideias de inferioridade das mulheres. Algumas pessoas diziam que ele era camarada misógino. E algumas teorias, que eu não acho que tenha nenhuma origem, que ele tinha apenas um testículo. Isso também não dá para afirmar. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não existem relatos consistentes da sexualidade de Hitler. É importante a gente saber. Hitler tinha aversão à homossexualidade, à masturbação, tinha uma tremenda de uma aversão à prostituição, embora tudo isso causasse fascínio. Ele dizia que era contra, mas gostava de ver, né? Ele gostava de passear nas ruas de prostituição de Viena. E alguns autores atribuem a sua raiva dos judeus por ele começar a ler um jornal, naquela época, quando ele estava em Viena, chamado Ostara. Esse jornal ele era um periódico racista que Hitler lia avidamente em sua juventude. Ele foi fundado por um ex-monge cisterciense chamado Adolf Lanz, que mais tarde ele fundaria uma ordem chamada Novos Templários, que faria uma baita de uma salada, de uma mistura aí de ocultismo, de ciências ocultas. Inclusive a suástica, né, era um dos símbolos bastante cultuados por essa ordem chamada Novos Templários. Mas não existe nenhuma referência que Hitler tenha pertencido a essa ordem. O que existe de certeza é que Hitler lia avidamente esse periódico chamado Ostara. Esse periódico Ostara, ele falava da pureza racial obtida pela força por uma raça de louros de olhos azuis de raça superior. Ela cultuava muito o homoerotismo, era uma ordem bastante interessante, mas eu acredito que isso não tenha sido a influência, né? A raiva dos judeus não tenha surgido daí, não, gente. Talvez tenha surgido aí mais tarde. Hitler era um preguiçoso notório na sua juventude. Ele vivia de pinturas, mas não pinturas
criadas por ele, obras de arte criadas por ele. Na realidade, Hitler copiava paisagens de Viena que eram vendidas por um companheiro de infortúnio e depois ele se associou a outros companheiros judeus. Olha que coisa interessante. Então, durante seu período em Viena, Hitler fez negócio com judeus, teve até parcerias, chegou a elogiar a honestidade dos judeus em relação aos cristãos. Esse relacionamento com os judeus, com esses amigos judeus, acabou dando problema. Por quê? Porque Hitler era um cara muito preguiçoso e, além dele ficar copiando o quadro dos outros, os seus associados que queriam vender os quadros, eles ficavam toda hora: "Ei, você não vai pintar, não? Ah, não vou pintar, não." Ou seja, Hitler era considerado por esse autor um baita de um preguiçoso. E ele utilizava como pseudônimo em suas pinturas de Fritz Walter. Fritz Walter. Se vocês gostaram, deem um joinha, se gostaram mais ainda. Se inscrevam no meu canal, tem muito mais vídeo. Meu canal tem 260 vídeos falando de ocultismo, falando também um pouco de história. Ok, gente? Vida longa e próspera. Ailton Alt.